Pensa só, toda nação, todo país precisa de um conjunto de regras para funcionar, certo? É quase como o sistema operacional do Estado. E hoje a gente vai mergulhar fundo no manual de regras mais importante de todos, o direito constitucional. E aí que entra a grande pergunta, né? Se as leis governam as pessoas, o que ou quem governa o governo? Qual é aquela regra que está acima de todas as outras? É essa investigação que vai nos guiar hoje. Ok, então vamos começar pelo começo mesmo. Para a gente entender o que é uma Constituição, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é o próprio direito. É o alicerce onde tudo mais se apoia. Basicamente, direito é o conjunto de normas que permite que a vida em sociedade funcione, porque essas regras são garantidas pela força do Estado. É isso que transforma um combinado social numa lei para valer. Afinal, a máxima é clara: onde tem gente vivendo junto, tem que ter direito. E dentro desse mundão que é o direito constitucional é tipo o tronco da árvore. É dele que saem todos os outros galhos do direito público, como o direito administrativo, o tributário, o penal. Ele é quem dita as regras do jogo para o próprio Estado. E como é que a gente estuda isso? Bom, a análise se divide em 3 áreas principais. Temos o direito constitucional positivo, que foca na constituição de um país específico. Já o direito comparado dá uma espiada na grama do vizinho, sabe? Ele analisa as constituições de várias nações. E por fim, o direito geral busca aqueles princípios mais abstratos, universais, que servem de base para todas elas. Agora a coisa começa a ficar boa. O que uma Constituição é de verdade? Pois é, não existe uma resposta única. Vamos ver um debate fascinante entre 4 grandes pensadores sobre a verdadeira alma de uma Constituição. O primeiro da nossa lista é Ferdinand Lassalle. Para ele, a Constituição de verdade não é o texto que está no papel. É a soma dos fatores reais de poder da sociedade. A força dos bancos, dos militares, dos sindicatos. Se o texto escrito não refletir essa realidade de poder, ele é só isso mesmo, uma folha de papel sem valor nenhum na prática. Do outro lado dessa discussão, a gente tem a visão política de Carl Schmitt. Para ele, a Constituição não é um reflexo da realidade, ela é uma decisão política fundamental. É a vontade do povo criando a estrutura do Estado. E Schmitt faz uma distinção importante. Existe a Constituição com C maiúsculo, que são as decisões essenciais, tipo a forma de governo, e existem as leis constitucionais, que são outras normas dentro do texto, mas, digamos, menos importantes. Aí vem Hans Kelsen com uma visão puramente jurídica, a famosa pirâmide. Imagina assim, lá na base, as leis do dia a dia, os decretos, a validade deles vem da norma que está acima, que é a Constituição escrita. Tá, mas e o que valida a própria Constituição? Para Kelsen, é uma norma hipotética fundamental, uma premissa lógica que não está escrita em lugar nenhum, que simplesmente diz que a Constituição deve ser obedecida. É o ponto de partida de tudo. E mais recentemente, Konrad Hesse aparece para tentar juntar as peças. Ele diz que uma Constituição, para valer, precisa ter o que ele chama de força normativa. Ou seja, ela não pode ser só um ideal jurídico, como queria Kelsen, e nem só um reflexo da realidade, como dizia Lassalle. Ela tem que ser um documento vivo, com força real para moldar e transformar a sociedade. Beleza, já quebramos a cabeça com a teoria, mas e na prática? O que a gente encontra quando abre o texto de uma Constituição? Qual é a anatomia desse documento? Geralmente a estrutura tem 3 partes. O preâmbulo é tipo a declaração de missão, sabe? Diz quais eram as intenções e os valores de quem a escreveu. A parte dogmática é o recheio do bolo, o corpo principal, com todos os artigos que organizam o Estado e definem nossos direitos. E, por fim, as disposições transitórias, que são as regras para garantir que a passagem da lei antiga para a nova seja suave. E olha que detalhe super importante, pelo menos aqui no Brasil. Segundo o STF, o preâmbulo da nossa Constituição serve como um guia, uma inspiração para interpretar as outras normas, mas ele não tem força de lei. As palavras dele são importantes, mas não dá para usar só o preâmbulo para dizer que uma lei é inconstitucional, por exemplo. O jurista José Afonso da Silva criou uma classificação bem legal das normas da Constituição. Ele fala em elementos. Tem os elementos orgânicos que organizam o poder, os limitativos, que são nosso escudo protegendo a gente do Estado, os socio-ideológicos, que mostram os objetivos sociais do país, e os formais de aplicabilidade, que dizem como a própria Constituição deve ser usada. Agora, vamos dar uma de detetive e aprender a identificar uma Constituição. Assim como um biólogo classifica as espécies, os juristas também têm um sistema para classificar as constituições com base nas características delas. Pensando na origem, elas podem ser democráticas,
ou seja, nascem da vontade do povo, como a nossa Constituição de 88. Ou podem ser outorgadas, que são impostas de cima para baixo por um governante sem consulta popular, como foram as Constituições brasileiras de 1824 e 1967. E tem uma categoria híbrida bem curiosa, a cesarista. Nela, um líder impõe o texto, mas para dar uma legitimada, ele submete esse texto a um referendo popular. É uma tentativa de dar um verniz democrático a um ato que na sua origem foi autoritário. E quanto à forma? Elas podem ser escritas, que é o mais comum hoje, tudo organizadinho em um único documento. Ou podem ser não escritas, onde as regras do jogo estão espalhadas por várias leis, decisões de juízes e até costumes, como acontece no Reino Unido. E para mudar uma Constituição, é fácil ou difícil? As constituições rígidas, como a nossa no Brasil, exigem um processo bem mais complicado para qualquer alteração. Já as flexíveis podem ser alteradas com a mesma facilidade que uma lei comum. E é aqui que está o pulo do gato. É justamente essa rigidez, essa dificuldade para mudar, que garante a chamada supremacia da Constituição. Como ela está acima do processo normal de fazer leis, ela se torna a lei máxima do país. Todas as outras leis têm que obedecer a ela. É daí que vem o seu poder. E com isso, a gente volta à nossa grande questão. Afinal, o que é uma Constituição? É só o espelho da sociedade? É um ato de pura vontade política? Ou é um sistema de normas perfeito e lógico? Talvez, como Hess sugeriu, seja um pouco de tudo isso. A forma como uma nação responde a essa pergunta diz tudo sobre quem ela é e sobre quem ela quer se tornar.